mais 1.500 pessoas que foram aprisionadas, sequestradas no maior golpe de Estado que a gente já viu na história. Quando fala do golpe, o golpe foi dado, gente. Houve um golpe do Supremo. É claro isso, para mim, como a luz do dia. Nós vivemos hoje numa ditadura do Supremo Tribunal Federal. E pode ser que exista aí, eventualmente, uma briga entre PT, Lula e os ditadores do Supremo por protagonismo. Mas existe hoje uma situação total de inversão de valores. Aí você vê lá a Natuza Neri falando na Globo News. Ela fala, o silêncio do Bolsonaro diz muito. Tá vendo? Se ele não falou é porque tem alguma coisa aí. Você fala, poxa vida, essa mulher ela não teve, acho que nenhum tipo de lição, ela não aprendeu nada no curso de jornalismo dela, ou sei lá que curso que ela fez numa universidade, faculdade, aquela que fica em cima de padaria. Não é possível um negócio desse. De novo, né? Fingem esquecer. Eles sabem que eles estão fazendo um papel cruel de querer pegar qualquer pessoa, qualquer cidadão, a dona Jupira. Xandão falou, dona Jupira, você estava lá no meio do dia 8. Eu não preciso provar que você quebrou uma mesa. Eu só preciso... Deixa eu ver, tem foto da dona Jupira lá? Tem. Só preciso provar que você estava lá. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então pronto. Queima os livros, queima as leis, queima a Constituição, joga tudo fora. A dona Jupira tá presa porque o Xandão quis. E continua sendo da mesma forma com Daniel Silveira, o Felipe Martins tá preso. Felipe Martins está preso. Quantas pessoas serão presas ainda? É difícil saber, porque não existe mais um Estado de Direito. A defesa do Bolsonaro tem um papel que é insano. É um terreno de... tem que chamar mãe de Ná, tem que ver a borra do café, tem que tentar ver o místico ali. Né? O que vai sair da cabeça do Xandão amanhã? Porque isso que é interessante, né? Não importa o que o Bolsonaro fale no caminhão. O que importa é o que o Alexandre de Moraes interpreta do ato do dia 25. Então, se a gente quer retomar o nosso país das mãos desse povinho do Supremo que o sequestrou, é importante que essa subversão, essa perversão do Estado de Direito, ela seja constantemente objeto de repulsa popular, de demonstração de repulsa popular, de manifestação e mobilização popular. Porque percebe que a gente está no dia da marmota aqui, Max e Berenice. É o dia da marmota. Se o Bolsonaro... Como é que uma imprensa... Você estava falando da janela de Overton até agora, né? A janela de Overton... eu gostei da explicação do Max e eu gosto de simplificar até, porque para mim é muito legal isso. É a janela dos discursos aceitáveis. E durante muito tempo não existia direita porque era uma ofensa você ser de direita. Porque não tinha liderança de direita que se autoproclamava, que se insurgia contra, que denunciava. Agora virou uma realidade. E o que a gente está vendo é o sistema tentando abolir as lideranças da direita, os símbolos da direita, para ver se vai embora e se a galera cansa. É um teste de resistência, é isso, meus amigos. Isso não quer dizer que eu quero chamar as pessoas para serem mártires. Vamos nos martirizar, vamos morrer em prol da causa. Não, ninguém tem que ser kamikaze, ninguém tem que ser maluco de se jogar numa operação suicida. Ninguém tá pedindo isso. Mas é um teste de resistência. É cansativo falar a mesma coisa? Claro que é. Mas é um abuso atrás do outro. O Bolsonaro ficou em silêncio.
A repercussão... Isso não é notícia. A notícia é: estão tentando a qualquer custo intimidar e constranger o Bolsonaro e todo mundo que está em volta dele, e várias pessoas que o apoiam, e nós, jornalistas, fazendo esse tipo de terrorismo. O que está sendo feito pela imprensa e pelo Supremo Tribunal Federal é uma guerra terrorista, assim, com táticas terroristas. Vamos impor a cultura do medo. Vamos amedrontar o pessoal. Se ele abrir um pio, a gente pega o cara. Então, o que tanta coisa me envergonha, mas, Max, na janela de Overton, quem deixa isso acontecer, e eu acho uma pena, todas as entidades de advocacia, né? Você não vê um CNPJ de juiz em prol da liberdade. Verdade. Tá cheio de juiz pela democracia. Não tem um CNPJ de juízes pela liberdade. Grupinho de juiz conservador. Não tem. E eu já conversei com vários. Sabe o que eles falam? Tenho medo. O medo contamina, contagia, é uma doença. A gente não pode ter medo, gente. Não dá, porque os caras não têm medo. Se tem uma coisa que você não viu, Max, foi a esquerda falando que estava com medo do judiciário ao longo de toda a história. Eles não têm. Os caras quebraram Brasília inteira, invadiram, queimaram prédio lá na Praça dos Três Poderes, queimaram o Congresso Nacional já. Meteram o louco nos ministérios. Pergunta se tem medo. Não tem medo. Pergunta se o José Dirceu teve medo quando ele foi preso. Eles não têm. A gente não pode ter medo. Porque senão a gente começa a batalha perdendo. Então, é o seguinte, Bolsonaro não fala no depoimento. E nada de novo para ver por aí. Porque o depoimento em si é um golpe contra a democracia. Agora, todo mundo tem que falar. Todo mundo tem que falar que isso é um golpe. A gente não pode ficar quieto. A gente tem que saber como, quando, onde falar, mas a gente não pode ficar quieto nas redes sociais, no trabalho, com os amigos, nas universidades. Não pode deixar isso passar em branco. Porque a gente está vendo um momento emblemático da nossa história. Perfeito, mano. Excelente. E olha, eu acredito que eles não têm medo devido à certeza da impunidade, já que eles têm o aparelhamento do sistema judiciário, né? O judiciário está com eles. Vejam só a quantidade, praticamente todos que foram condenados na Operação Lava Jato já estão aí circulando livremente, alguns já até recuperando o dinheiro de volta, né? O dinheiro que foi roubado, eles devolveram e agora vão ser ressarcidos de novo. Agora, ainda em relação ao depoimento do Bolsonaro, lembrar que este foi o 5º depoimento, essa caçada predatória, né? A gente sempre bate nessa tecla do Fishing Expedition, a pesca predatória. Essa caçada começou ainda em abril de 2023, o primeiro depoimento prestado por Jair Bolsonaro em relação às joias sauditas. Depois teve investigação em relação ao possível financiamento de empresários no 8 de janeiro. Teve o cartão de vacina e esse é o mais importante de todos. Vamos lembrar que foi a partir dessa história aí do cartão de vacinas que prenderam o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que fez essa delação e que agora culmina nessa investigação toda, onde tivemos essas buscas e apreensões, novas prisões, e que cai justamente no depoimento da última quinta-feira. Por isso acho que ele fez bem em ficar calado, porque é como se diz, né? Tudo que ele falasse seria usado contra ele. Então, melhor assim, né? Pelo menos hoje na Paulista a gente tem a certeza de que ele vai estar lá. E esse é o momento para ele se defender. Acredito que é o melhor momento para ele se defender é hoje mesmo, nesse ato político. Assim ele também não corre nenhum risco, né, Max, de vazamento seletivo. Com certeza. No fundo, essa é a estratégia, né? Ou seja, que todo discurso aí fique disponível para qualquer pessoa, fique público e aberto. Olha,
O que aconteceu esta semana com o depoimento do Bolsonaro foi muito grave. Muito grave. A súmula vinculante número 14 do STF diz que o investigado tem direito, né, quando as diligências que estão nos autos, ele tem direito a acessar essas diligências que estão nos autos do processo. Isso foi negado ao Bolsonaro. Ele, inclusive, chegou a dizer que não iria depor. Sinceramente, eu acho que ele deveria ter feito isso, porque a prerrogativa dele não foi respeitada, o direito dele não foi respeitado. Então, ou você coloca um limite, ou eles não terão limite para agir com você. Bem, foi uma escolha. Bolsonaro pode ser uma estratégia da própria defesa, não sei. Mas eu, sinceramente, se tivesse me perguntado, eu diria, não vá enquanto você não tiver acesso aos autos. E deixe isso claro. Mas bem, a estratégia ele ficou em silêncio. Eles tinham tentado até adiar, né, o depoimento. Depois tentaram que o Bolsonaro pudesse depor de casa, né, já que ele ia ficar em silêncio mesmo, não teria por que ele ir presencialmente. Mas tudo isso foi negado. O Moraes determinou que fosse presencialmente e o Bolsonaro assim o fez, mas ficou em silêncio. Agora, uma outra coisa ligada a esse depoimento foi que um dos ex-assessores do Bolsonaro, ele tinha o mesmo advogado que outro ex-assessor do Bolsonaro. E a PF colocou para que todos fizessem ali o depoimento no mesmo momento, tá? E o que aconteceu? Este ex-assessor do Bolsonaro teve que depor sem a presença do advogado dele. Porque o advogado não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. E aí ele pediu para a PF que esperasse terminar o depoimento de um, que o advogado dele viria e ele poderia ter o depoimento dele, né, tendo seu direito respeitado. E, gente, não foi. Ele teve que depor sem a presença de um advogado. Isso é muito grave. Mas aconteceu, né? E, óbvio que não vai dar nenhum problema, não vai dar nada a isso, né? Esse é o novo normal do Brasil, esse é o novo Brasil, é um Brasil sem lei, é um Brasil em que a Constituição ela só serve mesmo, talvez, aí de peso, né? De peso de papel para você colocar algo em cima, porque não faz a menor diferença o conteúdo, já que o judiciário que deveria servir à Constituição não faz, ao contrário, né? Ele se serve da Constituição da maneira que ele quiser para fazer o que ele quiser. Essa é a situação que a gente está vendo hoje. Eu acredito que este domingo serve exatamente para tirar o medo do brasileiro de se manifestar. Não é possível que a gente caia naquilo que o Marco comentou agora sobre os juízes. Gente, isso tem um nome, isso se chama espiral do silêncio. Todo mundo está vendo, todo mundo acha errado, mas ninguém tem coragem de falar. E a gente não pode voltar a ter no Brasil uma espiral do silêncio. Porque se isso acontece, as próximas gerações não vão entender o que aconteceu. Porque se ninguém falar, se ninguém escrever livro, se ninguém deixar registrado as injustiças, porque eu vejo muito isso na direita. Não adianta, não vai mudar nada, né? Não vai acontecer nada, nada vai mudar, isso aí não tem mais jeito. Gente, se você aceitar isso, ficar caladinho, viver a sua vida como se nada de errado estivesse acontecendo, como é que as próximas gerações vão entender este momento? Porque a única coisa que vai ficar registrado, e eles fazem questão de registrar, inclusive eles fazem questão de colocar em livro didático para as crianças que estão no colégio agora, tá? A versão deles, que a Dilma sofreu um golpe de Estado. Se você gostou desse conteúdo, entra para a família para ter acesso a ele na íntegra no chatolizei.tt.